Existe uma revolta no coração da sociedade. No domingo, o Fantástico lança uma matéria falando sobre homofobia, racismo, gordofobia, intolerância religiosa e preconceito. Na matéria conta o caso que houve o vandalismo, que alguns traficantes mandaram quebrar, destruir imagens da religião do candomblé aqui no Rio de Janeiro, e só porque um traficante usa o nome de Jesus Cristo, eles deram a entender que a culpa é dos evangélicos, como se nós fôssemos os intolerantes. Mas, em momento algum, eu vi na matéria eles falando sobre a cristofobia, os vilipêndios que alguns grupos ativistas vêm cometendo com imagens da fé católica, com o desrespeito que eles têm com a fé dos outros, isso é, pintar imagens que os católicos dizem que é sagrados, o Jesus crucificado. Eu não vi também em nenhum momento o Fantástico falando que por ano mais de 100 mil cristãos são mortos, e eles vêm falar sobre preconceito, sobre intolerância, mas eles não falaram em quesito geral. Eles falaram, eles idealizaram só para um grupo que eles defendem a causa deles. Na segunda de manhã, no programa da Fátima Bernardes, foi levantada a questão novamente sobre o movimento que houve lá no Rio Grande do Sul e também daquele evento que houve no Museu de Arte Moderna em São Paulo, que envolveu uma criança, que essa criança tocou no homem nu. E uma senhora, no programa da Fátima Bernardes, estava dizendo que ela era contra, que algumas coisas não estavam certas, e alguns artistas globais ficaram olhando para aquela senhora com cara de nojo, como se aquela senhora não pudesse ter o direito de se expressar, só porque ela discordava do ponto de vista daqueles artistas. E agora, nas redes sociais, a Globo publica um vídeo do movimento 342 Artes. E nesse vídeo, alguns artistas vêm dizendo que os pais não têm autoridade sobre os filhos, os pais não têm o dever de proibir os filhos, que a criança tem o direito de decidir o que ela quer aprender. E uma das pessoas que falam naquele vídeo, com um sorriso irônico, diz: é proibido proibir. Olha o que eles vêm pregando. Então quer dizer que se o ser humano quiser fazer qualquer coisa, ele pode fazer. Não devemos proibir. Eu tenho algumas perguntas. Por que existem as leis? Por que existem as placas de pare? Por que existe sinal vermelho? Quando não existe certos tipos de proibição, o ser humano fica sem limite. E nós estamos vendo isso acontecer agora. Estão dizendo que aquilo que aconteceu com a menina é normal e que divulgar o vídeo dela tocando no homem que foi o crime. Então quer dizer que se eu presenciar, se eu ver um crime acontecendo, eu não tenho que denunciar, eu não tenho que filmar, não tenho que mostrar provas. Aonde que nós vamos parar, gente? Estão destruindo o ser mais puro que existe, estão mexendo com coisas sagradas, porque a criança é um ser inocente. Deus ama a criança é tão sagrada para Deus que o reino de Deus é direcionado para elas, e para quem quiser entrar no reino de Deus tem que se igualar a elas, porque elas é o modelo de como nós devemos entrar e como nós devemos seguir a vida aqui para que nós possamos entrar no reino de Deus. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. E então, Paulo vai começar a detalhar quais os sentimentos que os homens vão expor nesses últimos dias. E alguns desses acontecimentos Paulo diz, eles serão cruéis, inconsequentes, amantes de si mesmo e inimigos do bem. É que nós estamos vendo essa emissora pregar, e eu não entendo como que o povo brasileiro ainda dá audiência para uma emissora dessa, emissora que quer destruir a família brasileira, essa emissora que prega liberdade de expressão, mas quando fala alguma coisa contra ela, é tido como intolerante, é tido como retrógrado, é tido como fundamentalista. E os artistas globais teve a cara de pau de gravar um vídeo declarando guerra contra o público. É o maior ato imbecil que existe, porque sem o público eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar de quê? É o público que dá audiência para eles. Eles tinham que respeitar mais a família brasileira. O povo está indignado. Nesse mesmo vídeo que a Globo lançou no movimento 342 Artes, em 14 horas teve 3.600 rejeições. A página ficou um tempo fora do ar e quando voltou sem a opção de avaliação. Sabe por quê? Porque eles sabem que o povo está rejeitando isso, mas querem camuflar, querem tentar de alguma forma mudar esse pensamento, mas a sociedade não vai deixar isso acontecer, porque existe muita gente ainda de bem, pessoas que defendem a família,
família, pessoas que defendem as crianças. Nós não vamos deixar isso acontecer. Ninguém aguenta mais isso. Não existe mais aquele monopólio da informação. Hoje existe internet para as pessoas saberem o que está acontecendo. Nós não vamos nos render a essa mídia comprada, porque esses artistas que gravaram esse vídeo é tudo para continuar lá com os empregos garantidos. Eles ficam fazendo esses vídeos, muitos deles é contra esses acontecimentos, mas eles continuam falando só para não perder o emprego que tem. Essa que é a verdade, para você ver aonde a sociedade está chegando. E não é de hoje que a gente vem falando. Uma coisa é certa, a sociedade está revoltada com isso. Fiquem com Deus.